Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a gente fechou a parte de porífero e quinidários e a gente vai começar agora, dentro de zoologia, a parte de plateumintos, beleza? Depois a gente vai seguir para nemateumintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos, cordados e fechar tudo isso de zoologia, beleza? Então a gente começa agora com plateumintos. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês aí, cara, se você for analisar o termo plateuminto, esse plate vem de achatado e esse euminto vem de verme, tá? Tanto é que alguma vez na vida você pode ter escutado um termo anti-eumíntico. Um anti-eumíntico é a mesma coisa que um vermífugo. É um remédio que você toma para tirar o verme do organismo, tá? Se você analisar nessas imagens que eu já botei aqui para vocês, já vão perceber que são organismos de corpo achatado, tá? Então vamos lá. Como eu já falei para vocês, são vermes, tá? Esse euminto vem de verme, apresenta o corpo achatado, igual eu falei para vocês, por causa da parte de plate, né, o plate do termo plateuminto, quer dizer achatado, e o achatado desse organismo é dorso ventralmente. O que isso quer dizer? É como se fosse a gente. Nós somos organismos achatados dorso ventralmente. Tá? Ou seja, é como se você pegasse a parte da frente, a parte de trás do organismo e fizesse isso, amassasse. Beleza? Por que eu falo isso? Porque existem outros organismos, como por exemplo os peixes ósseos, tá? Nem todos, mas boa parte deles, eles têm um corpo achatado lateralmente. É como se você pegasse a lateral do organismo, tipo assim, de um lado aqui, um outro lado aqui, e achatasse. Tá? Nós, os plateumintos, por exemplo, temos o corpo achatado das costas para a parte ventral, né? Do dorso para o ventre. Por isso que dorso ventralmente. Das costas para o abdômen. É como se achatasse dessa maneira. Beleza? Podem apresentar cílios e cutículas na epiderme. Tá? Os cílios vão estar auxiliando aí, na fixação de alguns organismos. Vocês vão ver que tem uns organismos que tem o que a gente chama de espícula, tá? Para ajudar a fixar, que são organismos parasitas. E a cutícula vai ser uma cutícula que vai ajudar na proteção do organismo, tá? A evitar a perda d'água. Beleza? Lembra que a gente falou de quinidários, de poríferos, que são organismos, no caso dos poríferos, por exemplo, eles não tinham tecidos verdadeiros, tá? Eles não tinham nenhum tipo de tecido verdadeiro, não formam tecidos verdadeiros, não tem tecido embrionário. Já no caso dos quinidários, eles são diblásticos, apresentam dois tecidos verdadeiros, a ectoderme e a endoderme. Já agora, nos plateumintos, eu tenho três tecidos verdadeiros, tá? Eles são triblásticos. Além da ectoderme e da endoderme, eles têm a mesoderme, que é um tecido que fica entre essas duas. Beleza? E quando a gente viu poríferos, a gente viu organismos que não tinham simetria ou apresentavam uma simetria radial. Já no caso dos quinidários, todos eles apresentam simetria radial, com exceção de alguns corais. Beleza? Agora, quando a gente fala de plateumintos, todos apresentam simetria bilateral. Tá? Se traçou um eixo aqui antero-posterior da cabeça aos pés, no nosso caso, né, antero-posterior dos outros organismos, você consegue perceber duas metades iguais do organismo. É como se fosse uma imagem espelhada uma da outra. Beleza? Isso daí é porque o organismo é dividido de maneira bilateral. Tá? Além disso, tem uma outra coisa que eu até esqueci de colocar ali, que eles começam um processo de cefalização. Você consegue começar, não. Você começa a perceber uma cefalização, um acúmulo de órgãos sensoriais numa região anterior. Isso é o início da cefalização. Beleza? São organismos protostômios, se você lembrar, porífero não era classificado em relação a isso, e no caso dos quinidários que começaram a desenvolver um sistema digestório, eles só tinham abertura da boca, não tinha abertura do ânus, tá? Eles eram então obrigatoriamente protostômios, e se é que você pode classificar dessa maneira, né? E no caso desses organismos, dos plateumintos, ele tem o sistema digestório completo, boca e ânus, tá? Só que ele continua formando primeiro de tudo a boca. Lembra lá, no início do desenvolvimento embrionário, eu tenho a formação lá, durante a gastrulação, do blastóporo, que é a primeira aberturinha que vai conectar ao intestino primitivo.
tá? A primeira abertura que existe conectando esse intestino primitivo, ela pode dar origem à boca ou ao ânus. Os organismos protostômios são aqueles que formam a boca antes de formar o ânus, tá? Os organismos deuterostômios são aqueles que formam o ânus antes de formar a boca. Esse forma, gente, não é que o organismo vive com boca e sem ânus ou vive com ânus sem boca. É que a primeira abertura, a primeira cavidade, o primeiro poro conectando o intestino primitivo ao ambiente externo, o que ele formou primeiro? Ele formou a boca ou formou o ânus? Beleza? É essa a questão. Nesse caso, forma a boca, por isso que é protostômios. Tá? Eles não possuem celoma, não tem cavidade celomática. Tá? Eles são acelomados. Eles vão ser classificados em 3 classes diferentes: os tubelários, os trematodas e os cestodas. Beleza? Tubelária, trematoda e cestoda são as 3 principais classes. Existe uma outra, mas essas são as 3 importantes para vocês saberem, beleza? E os principais organismos representantes serão a planária, o esquistossomo e a tênia. E aqui eu tenho a planária, o esquistossomo e a tênia. Aqui eu botei a imagem também da facíula, tá? Que ela não é muito comum e tal, mas pode aparecer, só para você saber a carinha dela. Lembra até um pouco a planária, né? A principal diferença está nessas estruturas aqui, as aurículas da planária. Mas enfim. E aqui eu tenho essa classificação. Tubelária, principal exemplo, a planária. Aqui você tem uma imagenzinha. Trematoda, principal exemplo, esquistostoma mansoni. Aqui você tem uma imagenzinha. E cestoda, principal exemplo, a tênia. Aqui você tem a imagenzinha. Beleza? Com relação aos tubelárias, são representados por animais de habitat aquático, a sua grande maioria, principalmente marinho ou de ambiente terrestre muito úmido, tá? E os animais aquáticos vivem no fundo, na areia ou no lodo, tá? Sob pedras, conchas ou algas. São organismos de vida livre, tá? Quer dizer que eles não são parasitas. Os trematodas, representada por animais ecto e endoparasitas. Então, eles são, na sua grande maioria, parasitas, ou parasitas externos ou parasitas internos. E cestodas, representada apenas por animais endoparasitas. Todos são animais endoparasitas. Tá? Não possuem boca nenhuma, não possuem boca nem nenhuma estrutura do sistema digestório. Tá? O alimento é incorporado pela superfície do corpo dos animais. Ou seja, eles vão se alimentar, absorver o alimento eles não vão ter um sistema digestório. Eles vão conseguir o nutriente por absorção, beleza? Na superfície do tegumento dele, da pele. Beleza, aí aqui eu tenho uma anatomia de uma planária, só para que a gente entenda umas características e estruturas aqui. Ó. Na região anterior, igual eu falei para vocês, você tem as aurículas aqui, tá? E você tem os ocelos. Esses ocelos são como se fossem olhos primitivos. A única função deles é diferenciação de claro e escuro. Eles são fotossensíveis. Ela consegue perceber se ela está no claro ou no escuro. Beleza? Você tem essa partezinha como região dorsal e essa partezinha aqui como região ventral. Na região posterior você tem um poro genital, que seria a saída aqui, a terminação que ainda não é um ânus. Perdão, não é um ânus, é óbvio que não é um ânus. É poro genital, está relacionado à genitália. Tá? Você tem aqui na região posterior essa região do poro genital, tá? Que vai estar relacionada à reprodução. Você tem na região posterior ainda também, na parte ventral, o poro genital também está na parte ventral, a região da boca. E essa boca se abre e existe uma faringe que consegue se projetar dali. Beleza? Que vai ser utilizada na alimentação. Poxa, Nicolas, mas tem uma região de cefalização que você falou aqui e a boca é lá próximo ao poro genital? Pois é isso mesmo. É meio bizarro de pensar isso, mas é assim que é a configuração anatômica das planárias. Aqui você tem um corte, beleza? E você tem uma vista interna. Aqui externamente você tem uma epiderme, que é essa que vocês estão vendo aqui revestindo, tá? Essa em azul aqui que vocês estão vendo seria o epitélio que reveste o intestino. Essa parte interna aqui, ó, tá? Nesse formato diferente aqui, tipo um disco voador, é a cavidade do intestino, é o lumen intestinal. Beleza? Em amarelo aqui você encontra o parênquima. Em vermelho são os músculos que vão estar associados ao movimento, né? Aqui você tem
um cordão nervoso ventral e aqui um outro cordão nervoso ventral. São 2 cordões nervosos ventrais que vão passar desde a região anterior até a região posterior, beleza? Com gânglios que se conectam, tá? Se você lembrar, por exemplo, lá na quinidários, eles tinham um sistema nervoso difuso e porífero não tinha nem sistema nervoso. Eles já têm um sistema nervoso ganglionar, tá? Nessas regiões aqui, você tem as células flamas, tá? As estruturas aqui são os túbulos associados às células flamas. E aqui tem a abertura do poro excretor, beleza? Basicamente, que você tem que ter ideia, assim, são dessas características gerais, você não precisa decorar todos esses nomezinhos, todas as estruturas que eu estou falando para vocês, tá? Isso aqui é só para você ter uma ideia geral e entender como é que é a estrutura anatômica, tá? Aqui, ó, existe uma outra imagem mostrando a projeção da faringe, tá? Que é uma faringe protrátil, indo em direção àquilo que ela está se alimentando, tá? As planárias são de vida livre, não são parasitas, como já falei, elas são caçadoras ou se alimentam de restos de alimento, tá? Restos de matéria orgânica em decomposição ali, são detritívoras. E aí, de maneira geral, falando de todos os plateumintos, né? Sistema digestório é incompleto em alguns casos, a faringe protrátil vai existir em outras, e a digestão extra ou intracelular, dependendo dos casos. Beleza? A circulação vai ser por difusão na parede intestinal, não existe sistema circulatório. Sistema nervoso, como já falei, é ganglionar e ventral, tá? Sistema excretor por célula flama, ou também conhecido como solenócitos, tá? E a respiração, ela ocorre por uma difusão tegumentar. Tegumentar é pele, tá? É difusão cutânea, tá? Aqui você tem uma imagem mostrando os túbulos aqui que estão associados às células flamas, tá? Aqui esses túbulos se conectam todos, eles vão estar todos conectados também a essa estruturinha que é a célula flama. Se eu der um zoom na célula flama, vocês percebem que existem aberturas, que são como se fossem fissuras aqui, que permitem a entrada de um fluido intersticial, que é o fluido que fica entre as células do corpo desse plateuminto. E eles vão ser filtrados nessa região do flagelo aqui e serão liberados sem as excretas, né? E essas excretas vão ser eliminadas por esses nefridióporos aqui. Esses nefridióporos são as aberturas da célula flama para eliminação de excretas. Beleza? Aqui eu tenho um esquema mostrando a troca gasosa pela pele, né? Difusão dos gases de maneira cutânea, entrada de oxigênio, saída de gás carbônico. Tá? E aqui eu tenho uma imagem, detalhe, esse aqui é uma microscopia, tá? É uma foto tirada, na verdade não é microscópio, é na lupa, né? Mas é uma fotografia da lupa, mostrando aqui os ocelos, que são essas regiõezinhas aqui, tá? Que são fotossensíveis. Ela não consegue formar imagem real, tá? Em relação à fisiologia da reprodução, elas vão ser organismos, os plateumintos em geral, tá? Que vão apresentar uma fecundação interna, tá? Vão ser hermafroditas com fecundação cruzada e vão ter um desenvolvimento direto no caso da planária. Isso aqui eu estou falando, tipo assim, de maneira geral. Eles podem apresentar a fecundação interna ou podem apresentar a fecundação externa, tá? Eu esqueci de colocar aqui. Pode apresentar das duas maneiras. As planárias apresentam fecundação interna, são hermafroditas com fecundação cruzada, tá? E o desenvolvimento é direto. No caso de outros organismos, o desenvolvimento não é direto, o desenvolvimento é indireto, formando larva. E eu vou explicar falando o ciclo de vida desses outros organismos, tá? Em alguns casos, como da planária, existe uma bipartição transversal, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco uma imagenzinha também no próximo slide, e existe uma alta capacidade de regeneração. Tá? As planárias conseguem se regenerar facilmente. Então, se você fizer cortes transversais na planária, cada um desses cortes vai conseguir se regenerar formando uma nova planária. Beleza? Existem vários videozinhos que você consegue enxergar, que você consegue procurar no YouTube sobre isso. Se botar regeneração planária no YouTube, você já acha esses vídeos. Tranquilo? E aqui as imagens que eu falei para vocês. Ó. Essa daqui é uma postura de acasalamento, onde os poros genitais dessas duas planárias estão conectados, tá? E uma está trocando gameta com a outra. Então, elas são hermafroditas, elas são monóicas, elas têm os dois sexos no mesmo indivíduo. E esse indivíduo da direita, por exemplo, ele está passando
os gametas masculinos para esse da esquerda. E o da esquerda está passando os gametas masculinos dele para o indivíduo da direita. Então, isso daí é o que a gente chama de fecundação cruzada. Uma está fecundando a outra. E as duas vão fazer a postura dessas cápsulas, que são como se fossem os ovos. Tá? E dessas cápsulas aqui, quando elas estiverem maduras, vão eclodir planárias jovens. Isso daqui é reprodução sexuada, que é uma fecundação cruzada. Tá? Nesse caso aqui, a bipartição que eu falei para vocês, que ela é transversal. Ó. Ela, ao longo do eixo antero-posterior do corpo da planária, existe a separação de novos pedacinhos. Esses pedacinhos são novas planárias. Da mesma maneira, a regeneração. Se eu fizer cortes de pedaços dessa minha planária, ela consegue se regenerar. Por exemplo, aqui existiram 2 cortes, dividindo o indivíduo em 3 pedaços. Esse pedaço deu origem a esse indivíduo, esse pedaço anterior a esse indivíduo e esse pedaço posterior a esse indivíduo. É uma regeneração, também é caracterizada como uma reprodução assexuada, porque não gera variabilidade genética. Na sexuada, vai gerar variabilidade genética. Beleza? Então, a gente vai partir agora para as principais verminoses, tá? Eu vou falar para vocês quais são os agentes etiológicos e mais ou menos como é que é o ciclo reprodutivo dessas principais verminoses, tá? Nesse caso aqui, ó, Facíola hepática, tá? O nome hepática vem porque ela normalmente está associada ao fígado, beleza? Essa Facíola hepática, ela é classificada na classe dos trematoda, tá? E ela vai ocasionar a faciulose, tá? Tem cerca de 30 milímetros de comprimento e ela utiliza ventosos para se fixar ao hospedeiro, beleza? É muito comum em carneiro e cabra e em alguns casos em boi. Por isso que ela não aparece tanto para a gente em prova no Brasil e principalmente aqui no Sudeste, porque a gente não tem tanto hábito de comer carneiro e cabra. Isso existe até um costume cultural, isso no Nordeste, comer bode, carneiro, cabrito e tal, é mais comum, só que não é tão comum quanto em outros países, beleza? Por isso que a gente não fala tanto dela. Aqui você tem um ciclo dela. Você tem a facíola aqui dentro do organismo, no caso aqui é uma imagem de um boi e um carneiro. Tá? Essa facíola vai se reproduzir ali e vai liberar os ovos no intestino desse organismo. Esses ovos que agora chegam no intestino do organismo vão sair junto às fezes e quando encontrarem um ambiente adequado, eles vão germinar dando origem ao miracídio, que é o primeiro estágio larval. Tá? Esse primeiro estágio larval ele vai encontrar um caramujo, um caracol, e vai penetrar esse caramujo. E lá dentro ele vai sofrer uma metamorfose, dando origem ao segundo estágio larval, que é a cercária. Aí essa cercária vai se amadurecer, vai se modificar, dando origem à metacercária. E essa metacercária vai ser encontrada em alimentos que o boi, o carneiro, o cabrito, o bode podem ingerir. Aí caso eles venham ingerir o alimento com essa metacercária, eles vão se contaminar com a facíola hepática. Beleza? Esse daí eu estou indo rapidinho porque não é muito importante realmente, tá? Aí, no caso já do esquistossoma mansoni, tá? Eu sei que o nomezinho é um pouquinho difícil, mas vocês têm que lembrar desse nomezinho. Esquistossoma mansoni, tá? Pode ser também chamado... normalmente se fala esquistossoma mansoni, mas alguns autores chamam também, alguns professores, de xistossoma mansoni, tá? Da classe dos trematodas, e ele vai causar a esquistossomose, também conhecida como barriga d'água. Tá? Você tem o macho e a fêmea com um dimorfismo sexual. O que isso quer dizer? Primeiro, eles são dioicos, ou seja, cada indivíduo tem um sexo diferente. Segundo, que eles têm formas corporais diferentes. Você consegue visualmente identificar quem é um macho e quem é uma fêmea. Por exemplo, você encontra isso num leão. Você olha para algumas características, por exemplo, o leão tem um pênis, o leão tem uma juba, o leão tem características morfológicas que vão diferir ele da fêmea. Isso é um dimorfismo sexual. Em algumas aves, o macho é colorido de um tamanho diferente da fêmea, que não é colorida e de um tamanho diferente. Aí você tem esses tipos de dimorfismos sexuais assim que existem na natureza. Nesse caso, eles têm dimorfismo sexual. Reparem que essa estrutura aqui de trás é como se fosse um pão de cachorro quente. E isso daqui, essa estruturinha do meio, é como se fosse a salsicha do cachorro quente. É esse formato que eles têm mesmo, tá? No caso, o macho é esse pão de cachorro quente, ou algo que se parece com pão de cachorro quente, e a fêmea é como se fosse a salsicha que está aqui dentro.
tá? É normal a gente achar até que é o inverso, mas não. Esse pão aqui, desculpa por falar pão de cachorro-quente, mas parece muito. Parece uma vagem, um pão de cachorro-quente, uma vagem aberta. É o macho, tá? E aqui no meio, nesse sulco, aqui nessa cavidade, você encontra a fêmea. Beleza? Eles estão sempre assim, sempre associados. Aqui você tem ventosas, nessa estrutura aqui do macho para ele se fixar, tá? E aqui você encontra também ventosas da fêmea, beleza? O macho é relativamente menor que a fêmea, cerca de 10 milímetros, e a fêmea é mais ou menos um pouco maior que o macho, 18 milímetros, tá? O homem é o hospedeiro definitivo, tá? E aqueles que são os hospedeiros intermediários são os caramujos conhecidos como planorbídeos, tá? É um grupo grande de caramujos, planorbídeos. O gênero mais comum que pode aparecer para vocês é o gênero Bionfalaria, tá? Que é um dos gêneros do grupo dos planorbídeos, tá? Planorbídeo é um grupo mais amplo do que o gênero, beleza? E eles vão ser hospedeiros intermediários do Schistosoma mansoni, tranquilo? Então vamos analisar algumas estruturas aqui que a gente tem, algumas características. Miracídio vai ser o primeiro estágio larval, tá? É o estágio larval que vai infectar o caramujo. E aqui cercária é o segundo estágio larval. É o estágio larval que sai do caramujo, beleza? E vai em direção a infectar nós, por exemplo, seres humanos. Aqui você tem a imagem do caramujo, que é um caramujo desse de jardim mesmo, e aqui você tem uma imagem da concha do caramujo Bionfalaria, que é o planorbídeo. Esse planorbídeo a gente chama assim porque a concha dele é plana, beleza? Ela é achatada, lateralmente assim. Se você pegasse ela aqui e olhasse numa outra posição, por exemplo, se você virasse ela para você, para enxergar essa entrada aqui, você veria ela achatadinha assim, beleza? Por isso que é planobídeo. E aqui eu tenho o ciclo de vida desse plateuminto, né, dessa verminose. Primeira coisa, uma pessoa contaminada com Schistosoma mansoni vai defecar e junto às suas fezes você vai encontrar os ovos. Quando esses ovos, por alguma razão qualquer, atingem um ambiente adequado, tipo uma lagoa, um rio, um corpo d'água, uma região úmida necessária, esse ovo vai se amadurecer e vai dar origem, vai eclodir, liberando a larva que é uma larva ciliada, que é o miracídio. Essa larva ciliada, que é o miracídio, ela somente consegue infectar o caramujo, os planorbídeos, tá? Aqueles caramujos Bionfalaria ou planorbídeo de maneira geral. Tá? E eles têm que obrigatoriamente, esse miracídio, infectar esse caramujo para conseguir sofrer uma mutação, perdão, mutação não, uma metamorfose para dar origem às larvas cercárias. Essas larvas cercárias que vão sair do caramujo planorbídeo que vão infectar nós, os seres humanos, beleza? Que somos hospedeiros definitivos, beleza? O mais interessante aqui é que as larvas cercárias, elas vão infectar por penetração ativa. Elas literalmente perfuram a sua pele e entram, caindo na sua corrente sanguínea, beleza? Quando elas caem na sua corrente sanguínea, elas vão chegar até uma coisa chamada de sistema porta-hepático. Sistema porta-hepático vai ser um conjunto de veias localizadas no mesêntero, onde esses plateumintos vão se desenvolver. Beleza? Aí quando eles se reproduzem aqui, os ovos podem cair na corrente sanguínea e chegar até o intestino. Tá? Mas esses ovos podem ainda cair na corrente sanguínea e chegar até o seu fígado, até o seu baço ou até outros órgãos, gerando processos infecciosos e inflamatórios. Beleza? Uma coisa interessante é que muitos autores chamam essas lagoas que estão infestadas com cercárias de lagoas da coceira. Aí tem alguns autores que até brincam e falam como é que é? Pulou, nadou, coçou, pegou. Porque como eles penetram ativamente, essas cercárias penetram ativamente pela pele, você sente elas penetrando e gera uma coceira, gera uma irritação. Beleza? Nicolas, se eu estiver nadando numa lagoa infestada de ovo ou de larva miracídio e que não tem cercária alguma, eu vou me infectar? Não, de forma alguma. A única forma, a possibilidade de infectar é se existir cercária ali. Beleza? Então, se tem uma lagoa completamente infestada com ovo e com miracídio, mas você não tem
o caramujo, o planorbídeo, não existe a metamorfose de miracídio para cercária. Então não tem como essa larva te infectar, esse plateuminto te infectar. Beleza? Aí aqui, ó, por que é chamado de barriga d'água? Você repara em todas essas imagens aqui, a barriga completamente desenvolvida. Você apresenta um quadro de desnutrição ou subnutrição da criança, que é mais comum em crianças, né? Em zonas, em ambientes, em países subdesenvolvidos e com baixa desenvolvimento sanitário, né? Como é que se fala? A parte sanitária, né, ela é precária, né, a assistência sanitária e de limpeza, né, e de higiene pessoal é precária, favorecendo então assim a proliferação dessa parasitose nesses ambientes, tá? E você repara que esse desenho foi feito aqui ó, na barriga dessa criança. Ele indica para gente o desenvolvimento do fígado e do baço. Tá? São duas características muito comuns nas pessoas que têm esquistossomose, que é uma hepatoesplenomegalia. Hepato vem de fígado, espleno vem de baço, e megalia é de aumento de tamanho. Elas crescem esses órgãos, né? Se desenvolvem muito. Isso daqui é o ovo, né? E isso daqui é a cercária. Tá? Na verdade, isso aqui é o ovo, esse é o miracídio e essa é a cercária. Tá? Aqui, ó, profilaxia da esquistossomose. O que é isso? O que são as formas de combate e prevenção da esquistossomose? Evitar nadar em locais desconhecidos, porque você não sabe se ali vai ter ou não. Tratamento dos doentes, tá? Para evitar que dê prosseguimento ao ciclo de contaminação. Acabar com os caramujos. Acabar é muito complicado, mas um controle desses caramujos, né? Saneamento básico, tá? E a forma de você diagnosticar esse tipo de verminose é por meio de exame de fezes, tá? Você vai identificar os ovos nas fezes e vai perceber se você está contaminado com essa verminose, tá? O próximo aí são os agentes etiológicos Taenia solium, que é uma espécie, e Taenia saginata, que é outra espécie. Ambas da classe Cestoda. Tá? Essas duas conseguem causar uma mesma verminose conhecida como teníase. Tá? E se você analisar o aspecto dessa verminose, ela é uma... perdão, o aspecto dessa verminose não, o aspecto desse verme, ele apresenta três partes diferentes. Ele apresenta aqui o escólex, que é a região anterior, ele apresenta um pescoço, tá? Que vai ser a região do colo, e lá no final, que é no final dessa imagem, que é uma imagem cortada, né? Você teria as proglotes, ou proglótides, que são as coisas que vão ser liberadas, são os pedaços que são liberados junto às fezes. Beleza? São as proglótides maduras. Numa próxima slide eu vou ter uma imagem dela inteira e eu vou mostrar isso melhor. Tá? Todos esses daí são endoparasitas obrigatórios, igual eu já falei para vocês. Tá? Eles são monóicos, ou seja, são hermafroditas. Em cada uma dessas proglótides ele vai ter os dois órgãos sexuais, tanto masculino quanto feminino. Então ele faz uma autofecundação. E eles não têm sistema digestório, foi aquilo que eu falei para vocês. Eles vão absorver os nutrientes diretamente do seu intestino. Você faz a digestão e ele absorve os nutrientes, beleza? Por isso que o pessoal popularmente fala que fulano está solitária, está comendo pra caramba e não engorda. É porque acaba que esse verme vai absorver boa parte dos seus nutrientes, tá? E uma coisa importantíssima, a Taenia solium, ela causa a cisticercose. Além dela causar a teníase, ela consegue causar a cisticercose. Nicolas, a Taenia saginata também? A Taenia saginata não. Só a Taenia solium. Nicolas, então apareceu numa prova cisticercose. Quem é o agente etiológico? Taenia solium. Apareceu numa prova teníase. Quem que é o agente etiológico? Pode ser Taenia solium ou Taenia saginata. Como é que você vai saber quem que é quem? A Taenia solium, ela é exclusiva do porco. A Taenia saginata é exclusiva da vaca. Já vou falar melhor sobre isso. Aqui a estrutura, o aspecto, é uma foto verdadeira isso aqui, com uma régua aqui, mostrando a Taenia saginata, e aqui mostrando uma Taenia solium. E aqui ele fez um corte, está mostrando o interior da proglótide. Tá? Aqui no final eu tenho as proglótides maduras. Aqui nesse meio, ó, eu tenho o colo. Nessa região aqui é o colo.
que as proglotes ainda não estão maduras, são proglotes jovens. Aí alguns autores chamam até de pescoço. E aqui você tem o escólex, que é como se fosse a cabeça. Lembra que eu falei para vocês que começa um processo de cefalização? Então, aqui eu tenho mais em detalhes. Essa é a tênia solium e essa é a tênia saginata. Tênia solium, lembrando, é exclusiva de porco. Ela apresenta essas espículas aqui, ó, é como se fosse uma estrutura para ajudar na fixação, além das ventosas, que são essas que você encontra aqui, ó, distribuídas dessa maneira, como se fossem cruz. Já essa daqui é a tênia saginata, ela não possui espículas e ela possui as suas ventosas aqui. Ela é comum ao boi, à vaca, beleza? Então, as proglotes que eu estava falando para você, tá? Lembra que pode ser proglotes ou proglótides. Você tem elas jovens, que é que você vê nessa foto aqui, ó. Você tem o escólex aqui, o neck é o pescoço, né, ou o colo, essa região. E aqui, essas proglotes jovens ainda, que não estão maduras, elas não estão grávidas ainda, beleza? Aqui você tem as proglotes maduras, ou seja, elas já estão prontas para se reproduzir, mas ainda não fizeram autofecundação. E aqui você tem as proglotes grávidas, que já realizaram autofecundação. Beleza? Aí a próxima etapa é cada uma dessas proglotes vão se desprender, vão soltar junto as fezes. Tá? Aí uma coisa interessantíssima é o quanto de ovo uma solitária, que também é o termo utilizado para descrever as tênias quando estão no intestino, porque praticamente elas competem pelo intestino e ficam somente uma única tênia, por isso que é chamada de solitária. Solitárias liberam até 30 mil ovos. Tá? Então isso é muita coisa. Aí você consegue ter processos de reinfecção, contaminação de outras pessoas, enfim. Tá? Essas proglotes aqui, elas se desprendem naturalmente quando elas estão grávidas. Elas estão maduras e grávidas, elas se desprendem. Então, por exemplo, se você fosse puxar uma tênia, imagina que ela esteja presa pelas suas ventosas em algum local, você vai puxar a parte posterior dela. Ela iria se desprender, essas proglotes, ela iria se arrebentar. Beleza? Então, vamos lá. As tênias, tanto a solium como a saginata, ocasionam a teníase, que é uma doença conhecida como solitária, que é aquilo que eu falei para vocês, que esse verme fica localizado no seu intestino, tá? E elimina cerca de 30 mil ovos. Isso daí é coisa pra caramba, tá? O homem é o hospedeiro definitivo, o boi ou o porco são hospedeiros intermediários, tá? Aí, lembrando, quando eu falo de tênia solium, estou me referindo ao porco, sempre. Quando eu falo de tênia saginata, estou me referindo à vaca, ao boi, sempre. Tá? Aí tem um macete que eu gosto de falar, talvez ajude você a gravar, que é tipo, só porco... Como é que era? Agora até me esqueci. Só porco, nada vaca. É horrível, assim, não faz muito sentido, mas só porco, nada vaca, você lembra de só lium, ocorre no porco, e saginata, aí você tem o nada vaca. Enfim, é horrível, mas se ajudar vocês a lembrarem, ótimo. Tênia solium só ocorre no porco, tênia saginata só ocorre na vaca. Beleza? Aí aqui o ciclo reprodutivo. Você tem da seguinte maneira, uma pessoa contaminada, ela vai liberar essas proglótides grávidas, aqui ó, proglótide da tênia saginata, proglótide da tênia solium. E esses ovos agora presentes aqui, que estavam dentro da proglótide, vão sair da proglótide e vão cair em algum local próximo da onde o porco ou o boi ou a vaca estão pastando, tá? Aí nesse contexto, perdão. Ai, desculpa, gente. Deu vontade de espirrar no meio, mas vamos lá. Esse ovo vai cair em algum local próximo do alimento que o porco, ou a vaca ou o boi vão comer, tipo no capim ou qualquer outra coisa que eles venham a comer, na lavagem. Quando eles comem e esse ovo está no meio daquele alimento, eles vão ingerir isso daí, esse ovo vai seguir pelo organismo até o estômago. Lá no estômago, esse ovo vai eclodir, vai formar uma larva que vai penetrar, vai perfurar a parede do estômago e vai migrar em direção aos músculos. Tá? A gente diz que a larva que está
infectando o porco aqui, o boi, ela tem miotropismo. Tropismo é um movimento orientado. Mio vem de músculo. Então, elas têm um movimento orientado em direção ao músculo. Beleza? Aí, o que, que acontece? Quando a gente se alimenta da carne de vaca ou da carne de boi mal passada, a gente pode encontrar o cisticerco ali no meio desse músculo, no meio dessa carne. Aí, quando a gente se alimentou dessa carne mal passada, mal cozida, mal frita, enfim, a gente não matou o cisticerco, que estava porventura ali presente. Aí esse cisticerco chega lá no nosso intestino e ele vai eclodir, ele vai se desenvolver formando um indivíduo adulto, a tênia adulta. Tá? No caso, saginata de vaca, de boi e solium de porco. Beleza? E aí, qual que seria a profilaxia então? Tratamento dos doentes para evitar o ciclo de contaminação. Na hora de consumir carne de porco, de boi e também de carneiro, enfim, desses organismos, que ela esteja bem passada, bem assada, bem frita, bem cozida, tá? Para garantir que se existia algum verme ali, ou até mesmo uma bactéria, um fungo, algum micro-organismo que gera doença, você matou, tá? Com a elevação da temperatura. E a fiscalização de matadores e frigoríficos, tá? Porque aí se você tem um processo, um padrão de qualidade, Nicolas, eu adoro comer carne mal passada. Eu mesmo adoro churrasco, carne sangrando. Só que aí quando eu vou comprar carne, eu não compro qualquer carne. Eu compro carne de procedência que eu consigo rastrear e verificar o processo de qualidade do frigorífico que está vendendo aquela carne. Beleza? Mesmo assim existe risco. Tá? Só que dessa maneira a gente reduz o risco. E outra coisa também seria o saneamento básico. Beleza? Vocês vão reparar que, para a maior parte das verminoses, o saneamento básico é importantíssimo para controle profilático. Tá? E a outra possibilidade, que eu já tinha falado para vocês, da cisticercose, tá? Que exclusivamente vai ser por Taenia solium. A Taenia solium, ela consegue, da mesma forma que ela infecta o porco, ela consegue infectar a gente. Então, o que a gente come na carne, quando a gente come a carne de boi, a carne de porco, que a gente está ingerindo ali junto à carne, é o cisticerco. E a gente desenvolve o verme no nosso intestino, que é a tenise, tá? Mas quando a gente se alimenta do ovo da Taenia solium, igual o porco se alimenta do ovo da Taenia solium, o porco tem cisticercose. Ou seja, os cisticercos ficam desenvolvidos ali na musculatura do porco. Tá? Nesse caso, quando a gente come o ovo da Taenia solium, a gente também desenvolve o cisticerco. Tá? Como é que a gente pode comer o ovo da Taenia solium? Por meio de água contaminada, verduras, frutas, qualquer alimento contaminado que não seja fervido, cozido, frito, assado ou mesmo higienizado adequadamente. Tá? Pode ocorrer por autoinfestação, também essa contaminação, e o homem faz o papel do porco nesse contexto da cisticercose. Tá? Esses cisticercos eles vão se instalar nos olhos, no músculo ou no cérebro. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos dele instalado na musculatura. Essas estruturas que parecem tipo uma espinha são os cisticercos na musculatura. Tá? Aqui, ó. Aqui, cisticerco na musculatura. E aqui é um cisticerco que está para fora, assim como esse daqui. Beleza? Aí eu tenho a cisticercose no cérebro, no encéfalo, que é a mais perigosa, pode gerar morte. E quando ela chega nessa etapa aqui, ó, isso aqui é uma tomografia do encéfalo de uma pessoa, quando chega nessa etapa é irreversível, porque ele vai gerando dano e inflamação ao encéfalo que não tem como ser tratado. Você faz cirurgia para retirada, mas os danos gerados já são irreversíveis. Beleza? Isso é interessante porque esses vermes eles têm um neurotropismo. Então, eles vão em direção a esse tecido nervoso na gente. Eles também vão para a musculatura, mas principalmente para tecido nervoso, porque eles são atraídos pela vascularização. Eles são atraídos por sangue. Aqui, ó, aqui é uma região extremamente vascular, se você reparar, ó, cheio de veia, artéria, capilar passando. Aqui na musculatura, ela também é vascularizada, só que é menos vascularizada que o encéfalo, por isso que eles tendem a ir mais para o encéfalo. Tá? No caso do porco, não. E no caso da saginata também, no caso da vaca também não. Eles vão em direção à musculatura principalmente. Tá? Então, qual seria a profilaxia da cisticercose? Lavar bem os alimentos, só beber água tratada, higiene pessoal e saneamento básico. Beleza?
Nicolas, qual que é mais perigosa para a saúde? Cisticercose ou teníase? Cisticercose, sem dúvida alguma. Beleza? A teníase, se você tomou um vermífugo, dependendo do tamanho da tênia, você elimina naturalmente. Dependendo, você tem que fazer até talvez um processo para retirada da tênia, mas você consegue sobreviver tranquilamente. Agora, cisticercose, dependendo do caso, é muito mais complicado, tá? Aí a gente vai para difilobotria... Perdão, eu sempre erro esse nome. Difilobotríase, tá? Que é a doença do peixe cru. Isso daí quase não aparece em lugar nenhum, mas é importante vocês saberem que existe, tá? O Difilobotrium latum, que é o agente causador da difilobotriase, que também é chamada de doença do peixe cru, pertencente à classe Cestoda. É como se fosse a tênia do peixe. Tá? Tanto é que alguns autores chamam assim, tênias dos peixes. E é essa aqui a imagem desse parasita. O homem pode ser o hospedeiro definitivo, assim como cães e gatos. Tá? A contaminação se dá simplesmente porque você comeu um peixe cru. Isso é muito preocupante para gestantes. Por isso que gestantes são proibidas de comer durante o período da gestação sushi, comida japonesa e tudo mais, por conta da possibilidade dessa difilobotríase. Tá? É rara de acontecer, porque existe todo o processo de cuidado com peixe, de controle de qualidade e tudo mais, mas pode acontecer. Tá? É muito mais comum no leste europeu e na América do Norte do que, por exemplo, aqui no Brasil. Tá? E a principal profilaxia é evitar comer peixe cru, mal passado, mal cozido. Tá? E se tiver que comer, se quiser comer, comida japonesa, eu adoro também, você ter certeza da procedência daquele peixe. Beleza? Do controle de qualidade e tudo mais. Num restaurante de confiança, não comer na esquina em qualquer canto, enfim. Aqui você tem um ciclo dela. Ó. O ovo da tênia do peixe vai gerar a larva, que é aquática, que vai ser comida por um microcrustáceo, tá? Um microcrustáceo que é o que a gente chama de zooplâncton, e esse zooplâncton é comido pelo peixe. Ele serve de alimento para o peixe. Ele vai se desenvolver dentro do peixe. E você comendo o cru, o peixe cru, você pode desenvolver isso daí, beleza? Aí dá continuidade ao processo, ao ciclo. E aí, por último, a hidatidose, tá? Que também quase não cai em lugar nenhum, mas é interessante falar. O Echinococcus granulosus, tá? da classe da classe Cestoda, é um agente biológico da hidatidose. Tá? O hospedeiro definitivo é o cachorro, e hospedeiros intermediários podem ser os bois, as cabras, que são ovinos, né? E os suínos. E a contaminação vai se dar pelo ovo presente na água, um alimento contaminado, pela ingestão, beleza? A profilaxia vai ser água tratada, alimento bem lavado e cuidado com os cachorros, tipo de higiene, evitar que ele come em qualquer lugar sujo e tal, sempre constantemente estar lavando o pote de ração, de alimento, de água e tal, para evitar esse tipo de contaminação. Beleza? Fechamos aí nossos plateumintos, fechamos esse filo. O próximo filo que a gente vai trabalhar serão os nemateumintos, que são vermes cilíndricos. Galera, ficou um pouco extenso, mas para fechar numa só, para a gente andar rapidinho em conteúdo. Valeu? Um grande abraço então para vocês e um bom estudo.